Gente, o jovem Roberto, que se perdeu fazendo a trilha lá do Pico do Paraná, é uma trilha muito bonita, mas é um dos pontos mais altos do nosso país. E ele estava na companhia de uma amiga ou colega e acabou ficando para trás, né? Você já deve saber dos desdobramentos pelas reportagens, pelas redes sociais. Mas aqui, neste canal de perdão, eu venho trazer para vocês o olhar da misericórdia, o olhar humano que a gente pode aprender com essa situação. Primeira coisa é não julgar. Sei que as redes sociais estão bombardeadas com comentários, com argumentos, com opiniões, mas veja bem, quando a gente vê esse caso, a nossa língua fica coçando, coçando para a gente julgar, para a gente levantar, né, situações, hipóteses, mas o que a gente deve fazer nesse momento é aprender com a situação, rezar pelos envolvidos, pedir a Deus a misericórdia, tanto da família do rapaz que estava sofrendo, né, ansiosamente pela notícia da vida dele, e assim agradecer a Deus porque graças ao Pai, a Cristo Redentor, ele conseguiu sobreviver, né, na natureza, bebendo água da cachoeira. E nessa situação toda, a gente vê que tem duas pessoas envolvidas, que é o rapaz e a moça que estava com ele. E essa moça está sendo apedrejada, está sendo ameaçada, é, é como se ela estivesse sendo cancelada, literalmente pelas pessoas, sendo julgada pelo tribunal do mundo, pelo tribunal das pessoas. Mas, minha gente, isso que aconteceu com ela, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não nessa exata situação, né? Mas assim, quantas vezes a gente erra? Nosso erro pode ser pequeno. O erro dela de ter deixado um amigo para trás implicou é, sobre a vida dele, que poderia ter encontrado ele morto, sim, mas a gente não sabe como tudo ocorreu. A mídia e as redes sociais, ela tem uma versão, mas quantas vezes a gente não viu casos de que foram julgados pela primeira notícia que surgiu, a segunda notícia que surgiu, e depois surgiu novas notícias e viu que o caso mudou de lado, mudou de situação, né? Eu não conheço esse caso e não estou aqui julgando as pessoas envolvidas. Estou aqui para agradecer a Deus, estou aqui para levantar um olhar de atenção, de cautela, de consciência, para a gente não julgar. Porque quando a gente faz esse papel, ou mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser colocado nessa mesma situação ou em situação parecida para a gente sentir na pele o peso do julgamento. Então, não queira julgar o outro, não queira jogar pedras, porque o próprio Deus, porque Cristo, minha gente, ele não julga ninguém. Se for para colocar uma sentença, que seja de Deus, não seja a minha. E que as próprias autoridades, os bombeiros, a polícia, com certeza devem investigar. E a gente deixa esse papel para eles. Cabe a mim, cabe a você, não se envolver emocionalmente com essa situação e pegar as nossas preces, o nosso tempo para poder rezar. E quando a gente reza, a gente não só entende, mas a gente compreende a situação e acaba aprendendo, porque a gente que anda, né, sai da nossa casa, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente.
E a gente vivemos num mundo onde, quando se acerta, é aplaudido de pé, mas quando se erra, é julgado. Se as pessoas pudessem, elas queimavam você vivo. Isso acontece muito, né? E até muitas vezes a gente mesmo, quando erra, a gente mesmo nos julga, nos critica. E quando essa crítica vem em massa por parte da sociedade, do público, né? Isso acaba também afetando tanto a nossa vida que muitas pessoas caem em depressão, adoece, fica com síndrome do pânico, né? E a gente deve dar o direito dessa pessoa de se arrepender. Se for o caso, essa pessoa se arrepender, Deus vai perdoar ela. Não é obrigado a gente voltar a confiar, né, minha gente? Não, não precisa confiar nela. Sabe, a gente deve entregar a Deus e seguir a nossa vida, porque quando a gente faz justiça com a própria mão, a gente acaba se queimando, e quando a gente se queima, a gente fica pior do que a outra pessoa. Pior do que aquela que a gente fez, do que aquela que a gente fez justiça, né? Então, não queira passar do lado vítima para o lado ofensor. Vocês já viram muito caso na mídia que pessoas que foram fazer justiça com a própria mão acabaram sendo o maior prejudicado, o maior condenado. Então, entregue a Deus, siga a sua vida e nunca perca a oportunidade de entregar nas mãos de Deus, de perdoar, porque quando se perdoa, a gente fica com o coração leve. Quando a gente carrega o perdão, a gente carrega o peso na consciência.